Eu tenho 70 anos de idade, 69. Eu entrei no Ministério Público Federal em 1985. Quando eu entrei em 85, o Ministério Público não era aquilo que é hoje. Ele não tinha a importância que tinha hoje. Ainda era a época final da ditadura, era o governo Figueiredo. E nós éramos um apêndice do Ministério da Justiça, essa é a verdade, né? O procurador-geral era nomeado pelo ministro da Justiça, era um cargo em comissão do Ministério da Justiça. O procurador-geral podia intervir nos processos, avocando processos para ele. Havia muito pouca autonomia e não tínhamos os poderes que temos hoje. A remuneração também era baixa. Enfim, foi uma situação que perdurou até a Constituinte, em 88, quando o Ministério Público ganhou uma nova feição. Apesar de ser ainda o período final do governo militar, havia no Ministério Público, boa parte do Ministério Público Federal, um sentimento de oposição àquele regime. Somente no Rio de Janeiro, onde o procurador-chefe na época era Carlos Roberto Siqueira Castro, que depois veio a ser chefe de gabinete do Leonel Brizola, quando se aposentou. Enfim, haviam diversos procuradores que tinham um sentimento contrário ao autoritarismo e, naturalmente, exerciam suas atribuições de acordo com esse pensamento. Quando houve a Constituição de 88, foi dado um novo perfil ao Ministério Público, justamente com a participação de alguns desses procuradores, entendeu? Pode-se citar Álvaro Ribeiro da Costa, o Fonteles, mas o pessoal aqui que era de Brasília. Então, eles conseguiram dar uma feição ao Ministério Público que o transformou de um apêndice do Ministério da Justiça em um quarto poder, na verdade, né? Então, adquiriu um novo perfil com outros poderes, com poderes que iam além da persecução criminal, muito além da persecução criminal e da fiscalização dos direitos de incapazes e menores, passou a ter atribuições no meio ambiente, a defender as minorias, as populações indígenas, os direitos humanos, enfim, teve toda uma nova amplitude. E então nós tivemos um Ministério Público de viés progressista. A maioria das pessoas comprometidas com o antigo regime estavam se aposentando, estavam entrando novos candidatos, estavam tendo novas promoções. Foi criado o cargo de Procurador Regional da República, foram criados tribunais regionais federais, enfim, houve uma expansão do Ministério Público. Junto com isso, houve também uma elevação de vencimentos. Passamos a ganhar bem mais, com a equiparação com os juízes, que também passaram a ganhar bem mais. E esse novo status e essa nova remuneração passaram a atrair um tipo de pessoas que antes não estavam muito motivadas a se candidatar ao Ministério Público, né? Que é pessoas interessadas no sucesso, enriquecer, não ilicitamente enriquecer a custa do seu trabalho, mas dando como prioridade o seu sucesso pessoal, ao invés de executar um trabalho social. Então, com a relação de novos concursos, porque as vagas foram muito ampliadas, teve ingresso de muitos procuradores novos e com um outro perfil. Com isso, o Ministério Público, que no advento da Constituição tinha se tornado uma instituição de viés progressista, foi se tornando uma instituição conservadora. A exemplo do que era antes. Durante o tempo da ditadura, o Ministério Público, principalmente o Ministério Público estaduais, tinha uma presença muito forte do conservadorismo, que de uma certa maneira fazia vista grossa aos abusos que ocorriam naquela época. Ou pelo menos, se não fizesse vista grossa, mas não se empenhava em buscar apurar. Eu me lembro que houve uma denúncia de uma moça que se disse torturada na Polícia Federal com o uso de uma cobra jiboia, numa cela, fez uma representação, foi encaminhada a um colega procurador para apurar, e a apuração dele se limitou a mandar um ofício para o superintendente perguntando se lá havia alguma cobra jiboia. O superintendente respondeu meio desaforadamente que ali não era um lugar de criação de ofícios, e o procurador
procurador, tendo em vista a resposta do presidente, arquivou a investigação. Então, havia esse compadrio. Eu me lembro de procuradores que usavam no carro adesivos da Polícia Federal, andavam com chaveiro da Polícia Federal, porque para eles dava mais status passar por delegado da Polícia Federal do que para o procurador da República, né? Então, houve um retrocesso na mentalidade e o Ministério Público foi gradativamente, com os novos concursos, adquirindo um perfil mais conservador. E entraram pessoas realmente de direita, como a gente vê até hoje. E o pessoal da Constituição de 85 foi envelhecendo, aconteceu um fenômeno inverso. Então, com exceções, se tornou uma minoria, gente nova, progressista, o Ministério Público ficou tendendo a ter um comportamento de direita. E eu me sentia deslocado nisso, porque o pessoal mais progressista no meu tempo, tirando um ou outro, também já tinha se aposentado. Eu estava aqui em Brasília como subprocurador-geral, fazendo sessão no STJ, não estava lidando com os processos de primeira instância, e estava afastado desse tipo de participação. Até que, chegando na época do impeachment da Dilma, eu não estava participando de nada mais, eu fui para uma sessão no STJ, e chegando na sessão, eu fui surpreendido por um discurso. Era a época que o Lula tinha sido nomeado, mas não tinha tomado posse ainda como ministro, chefe da Casa Civil. Eu fui surpreendido por um discurso do presidente da turma, endeusando o Moro, dizendo, entre outras coisas, que os juízes de primeira instância tinham que ser prestigiados pelos tribunais, como se os tribunais devessem evitar reformar sentenças de juízes de primeiro grau, especialmente do juiz Moro. Ora, o tribunal não julga a pessoa do juiz, o tribunal julga o teor de uma sentença. Então, se é para reformar, reforma. Houve uma decisão, se não é para reformar, não reforma. Não importa se ela é do juiz Moro, do juiz fulano ou do juiz Beltrano. E aí eu tive uma desavença com o presidente, respondi a ele, tirei a minha capa e abandonei a sessão porque não havia mais clima para ficar na sessão. Chegando no meu gabinete, eu recebi diversos telefonemas de solidariedade, inclusive de promotores estaduais, que diziam que estava sendo organizado, que havia o movimento Ministério Público pela Democracia, e que iam participar de uma passeata que haveria no dia seguinte, conduzindo uma faixa histórica, dizendo: somos o Ministério Público e contra o golpe. E me convidavam para eu ir. Eu fui e participei. Também, por coincidência, a presidenta Dilma, ela era filha de um fraterno amigo de meu tio-avô, falecido Luiz Mindelo Carneiro Monteiro, em Belo Horizonte, onde eles moravam. E minhas primas queriam que eu fosse falar com a Dilma, levasse um abraço, aquele negócio. E eu pedi para o chefe de gabinete do ministro da Justiça, que é o general, um colega nosso, marcar um encontro com a Dilma. Coisa rápida, eu queria só levar o meu abraço familiar para ela e ir embora. Acontece que, sem eu saber, eles me incluíram num ato que haveria no encontro da presidente com os juristas no Palácio do Planalto. Eu fui, chegando lá, eu vi que eu estava na mesa e que ia discursar. Tudo bem, eu fiz meu discurso. Em razão disso, foi feita uma representação contra mim no Conselho Superior do Ministério Público. Mas a partir daí, então, eu comecei a participar primeiro do movimento Ministério Público pela Democracia, depois do coletivo por um Ministério Público transformador, que foi no que o movimento se transformou. E eu participei justamente por causa da pluralidade ideológica do movimento. O movimento não era um movimento partidário, nem poderia ser. Não se tratava de um movimento pelo partido tal ou qual. Nós éramos, sim, contra o impeachment, não em razão de afinidades ideológicas, embora, claro, que isso aí pudesse ter seu peso, mas porque o impeachment é ilegal. E, então, nós nos organizamos como uma instituição contra-majoritária. Não nos interessa ganhar para a nossa posição a maioria do Ministério Público. Não me interessa converter o filho de papai rico, entendeu, que fez concurso, para a nossa posição. Não é isso. O que nós temos de interagir com a sociedade. Nós temos procurado reconduzir o Ministério Público àquele perfil que ele tinha na Constituição de 88. Isso que é o nosso objetivo. Nós estamos fiéis aos princípios da Constituição de
de 88. E a Constituição de 88 nos manda defender a liberdade, defender as minorias, direitos humanos. A Constituição de 88 é a Constituição feita ao tempo de Ulisses Guimarães, não é a Constituição da reforma de Temer. Então, a nossa posição é essa. E eu tenho, dentro do movimento, me empenhado para que o movimento não se estreite, para que nós não fiquemos caracterizados como simpatizantes desta ou aquela ideologia, deste ou daquele partido. Entre nós existem pessoas de diversas tendências. Todo aquele que estiver fiel aos princípios de 88, nós devemos acolher e devemos trazer para a luta. Então é nisso que eu estou me empenhando.